Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal Free Group. Hoje é dia 26 de julho de 2019, são 12 horas e 49 minutos aqui na Alemanha. Essa saída de praia é muito fácil de fazer. Saída de praia Saquarema. Eu mostrei-a num vídeo anterior e disse que iria dar umas explicações e umas dicas de como fazê-la. Ela era apenas um piloto, feita numa época em que eu estava me aprimorando no crochê. Bom, ainda estou, mas quando a fiz estava praticando muito mais. Sobre as medidas da minha saída, usei a Maia que veste manequim 34. Ela é muito alta, 1,78 m. Aqui estão as medidas. Daqui para cá, 45, daqui para cima, 24 centímetros. Eu fiz a saída começando aqui para baixo e depois essa parte aqui, começando aqui para cima. Aqui no meio há um rebaixamento que eu vou explicar adiante. A parte de trás é maiorzinha do que a parte da frente. Aqui a parte de trás, 40 a 41 centímetros nas costas sem esticar a peça. Não vale a pena passar a medida dela, porque o melhor é medir nos quadris e fazer na sua medida. Ela é toda em ponto rede. Não lembro qual agulha que usei nessa saída de praia, mas os fios eu ainda os tenho, pois eram cones grandes e eu tinha comprado 2 de cada um. Provavelmente usei a agulha 3 a 4 milímetros. Aqui estão os fios. As cores originais são mais vivas. Usei 2 fios para a saída de praia, esse e esse. Exceto o babadinho. Nele trabalhei com os 3 fios. Eu comecei pela parte das costas. Eu a fiz começando de cima para baixo, daqui para cá. Costas e frente separadas e depois costurei-as. Em seguida, fiz a parte da frente, essa parte de cima aqui, que cobre o busto, trabalhando de baixo para cima. Carreira de rebaixamento com ponto baixo. Explico em seguida. Bem aqui, vai ter assim quadradinhos, alguns centímetros com pontos baixos, depois quadradinhos. E essa última carreira aqui, todinha em ponto rede, costas e frente. Aqui eu coloquei para vocês verem a parte da frente. Quando está tudo pronto, a parte de trás e da frente, comece a trabalhar a parte da frente, essa aqui, essa parte aqui, por onde havia começado o trabalho. Eu havia começado o trabalho por aqui para baixo, certo? Então, eu vou pegar daqui e vou começar a fazer essa parte de cima. No caso que tenhas trabalhado de cima para baixo, daqui para cá, ao contrário do que eu fiz, veja adiante. Você pode fazer começando por baixo, com as partes separadas, ou ainda pode fazê-la em círculo. Não preste atenção ao meu desenho feio e nem minha voz horrorosa. Eu estou gripada e quase não tenho mais voz. Somente para você ter uma ideia melhor, vou usá-lo, esse meu desenho, neste momento. Vamos lá. Bom, aqui, imagina, é a sua saia em círculo. Aqui está o rebaixamento, certo? Exatamente, tá? Tem que ser igual. E aqui são os babadinhos. Então, a parte da frente e da trás fica assim, desse jeito, com uma pequena diferença. A parte de trás é um pouquinho maior. E aqui seria o começo das diminuições para a parte da frente, que vai cobrir o busto. Então, a saia ficaria assim, esses quadrados todos, que é o ponto de rede. Quadradinhos, aqui são os pontos baixos. No meu deu 8 centímetros ou 9, o seu pode dar 10, 12, 15, eu não sei, você vai ter que medir em você. E essa última carreira todinha em ponto rede, não esqueça. Se quiser fazer em círculo, meça nos quadris. Faça uma correntinha, né, uma corrente completa, e depois feche essa corrente com um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Trabalhe em ponto rede com cuidado para não entortar o seu trabalho. É muito importante, hein? Você vai ter que desmanchar e fazer tudo de novo. A fita que passei nas laterais, vocês não precisam usá-la, mas eu quis dar um toque diferente. Eu fiz as laterais passando uma fita de crochê por dentro, tá vendo? Pois não achei a fitinha de nylon que queria usar. Essa fitinha vende aqui, já mostrei no vídeo antigo, não sei se vende por aí no Brasil. Ela é própria para biquíni, bem fininha, leve, bem bonitinha. Então, se não quiser ter esse trabalho todo de fazê-la separadamente,
faça do jeito que está na foto amarela, que fiz para servir de amostra. Ou faça a sua peça em círculo, para evitar costuras. Mas em círculo, lembra que depois vai ter que dividir o trabalho em frente e costa. E você, se fizer em círculo, não se preocupe em fazer as correntinhas, né, essa fita que eu coloquei na lateral. Depois você decide, quando a sua peça estiver pronta. Na foto amarela, eu fiz 79 pontos nas costas, 71 pontos na frente na saída de praia, medida no corpo da minha manequim Maia. Você não precisa fazer como eu fiz. Algumas saias e vestidos que crocheto eu deixo mais tecidos na parte de trás, mas há outros que trabalho ambas partes igualmente. 79 correntinhas, parte de trás. Nesta foto, crochetei um pouco o ponto de rede para servir de amostra. Coloquei um ponto a mais em cada lateral. Isso aqui é para mostrar a vocês, caso você queira marcar a sua saída de praia nas laterais, como eu marquei a minha, com essa fita, né, passando por os quadradinhos, você pode simplesmente colocar pontos a mais e quando costurar, tenha cuidado, porque aqui vai ter que formar um quadradinho, certo? Um quadradinho é formado um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, quando você costurar, se for 2, mais 2 aqui da outra parte, vão ficar como 3, certo? Adicione mais pontos caso queira que essa fileira de pontos altos nas laterais seja mais visível. 3 pontos altos nas laterais vai dar a mesma impressão que a fita crochetada de pontos altos que passei nas laterais. Mas, na verdade, vai complicar para você, porque se você colocar 3 pontos, vão ficar 6 no final. E eu não sei se com 6, deixa eu ver... Acho melhor vocês colocarem 2 pontos de cada lado para não ter o problema no final, que eu vou explicar para vocês que tem que formar no final aqui, tem que formar uma carreira todinha de ponto rede. Então, tem que aqui no final, quando você costurar, essa parte aqui do meio vai ter que formar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Veja que cada lateral está feita com 2 pontos altos e não um ponto alto somente, para te lembrar que se pode modificar. Você sempre pode modificar e fazer do seu jeito, dar uma nova versão à sua peça. Mas, caso queira que fique exatamente como a minha saída, você terá que fazer essa fita de pontos altos separados para depois passar por dentro dos quadradinhos nas laterais, assim como eu fiz. É trabalhoso. Eu preguei a fita em cima, aqui, quando eu medi no corpo da Maia, eu dei uns pontos para ela ficar presa e embaixo, para que não saia do lugar. Melhor pregar quando está no corpo. Marque e costure depois. A saída pode ser usada assim, ó, folgadinha na frente. Ou bem esticadinha. O importante é que você pode colocar o biquíni e se sentir à vontade com a peça. Se fizer num ponto mais decente que vai cobrir e você nem precisa forrar e vai poder usá-la como vestido. Mas tem que lembrar de colocar uma blusinha aqui por baixo, porque aí vai ficar muito mais feminina. A mulher verdadeira, ela é feminina e decente, certo? Então, quanto mais decente, mais bonita, mais feminina. Pode trabalhá-la em ponto alto, outro ponto fechado e usá-la para passeio. Ou quem sabe forrá-la, mas eu não acho bom forrá-la. Mas, em todo caso, eu escrevi aqui para quem quiser. Depois que fizer as costas em ponto rede, com uma fileira de pontos adicionados, 2 a 3 pontos altos ou mais nas laterais, como falamos anteriormente, ou se não fez isso, você fazendo isso ou não fazendo, se trabalhou normalmente, pare quando alcançar sua medida, sabe? A medida que você quer. A minha medida daqui para cá deu 34 centímetros na maia e ela é alta. Agora vamos fazer um rebaixamento. Não, vamos fazer 2. Na frente e atrás. Na minha saída foi na 20ª carreira. Se estiver trabalhando-a de baixo para cima, trabalhe o rebaixamento. Depois fará mais uma carreira de ponto rede para finalizar. Total são 27 carreiras, contando com a última aqui, certo? Se você começar a saída de praia, eu comecei daqui para cá, certo? Eu comecei uma carreira todinha de ponto rede. Depois eu localizei o centro aqui
e fiz esse centro aqui, que eu não lembro quantos pontos era, mas acho que deu uns 8, 9 quadrados, não lembro direito. Acho que foram 8 quadradinhos. Eu trabalhei todos esses outros quadrados aqui normal, em ponto rede. Aqui, esses 8 quadrados todinho em pontos baixos, depois ponto rede novo. Começar de cima, de baixo para cima. Quando chegar aqui na 20ª carreira, você vai fazer a mesma coisa. Vai localizar aqui o centro, na volta aqui todinha em ponto rede, ele de ponto baixo, ponto rede, e a última carreira aqui todinha de ponto rede normal, sem fazer nenhum rebaixamento. Então, depois de que você localizou, então eu faço o rebaixamento nessa parte também, começando por ela, quando for de cima para baixo. Assim, começando por ela aqui, essa carreira todinha em ponto rede, como eu expliquei, depois tem a carreira de ponto baixo com ponto rede, e o resto normal, né? Uma carreira de pontos rede na sua medida, e na próxima carreira vai achar de 8 a 15 centímetros, depende de você. Uma amiga minha, no corpo dela daria uns 15 centímetros, o meio aqui, trabalho para fazer esse rebaixamento. Então, é muito importante você medir corretamente em você. Atenção, 8 quadrados que eu estou falando, no meu exemplo, veja no seu quanto vai dar. Então, trabalhe em pontos baixos. Eu vou dar um exemplo de como fica essa carreira, mais ou menos, certo? Você vai ter uma ideia e vai fazer a sua. Na 26ª carreira, se precisar de mais ou menos centímetros no seu trabalho, não tem problema. Pode ser que você precise até 15 centímetros central para fazer esse rebaixamento. Eu estou repetindo, que é para ficar bem claro isso e não ficar apavorado. Para facilitar, trabalhe a saída sem fazer isso. Se você quiser ficar mais fácil a coisa, não faça rebaixamento nenhum. Trabalhe normal, vai dar um pouco de diferença, mas pode ser feita assim também. Vamos supor que essa parte central nas costas e na frente seja feita com 8 quadradinhos, em pontos baixos. E eles, no seu trabalho, essa parte aqui, não serão 8 quadradinhos, porque são de 12 a 15 centímetros, então vai dar muito mais quadradinhos, entendeu? Parte da frente. Procure o meio do trabalho e localize de 8, 10 a 15 centímetros central e trabalhe o resto em ponto rede. O resto que eu falo é assim, ó, aqui ponto rede, aqui o rebaixamento, aqui o ponto rede. Mas como eu já falei, vocês podem trabalhar sem isso aqui mesmo, trabalha normal, sem esse rebaixamento. Então faz uma correntinha, quando você chegar aqui, ó, o último ponto rede. Vamos supor que aqui vocês já encontraram os centímetros central que você precisa para fazer o rebaixamento. Então, aqui seria o último, né? Vamos supor que aqui é o último ponto rede. Aí você vai fazer uma correntinha, pula um ponto de base e no próximo trabalha em esses 8 quadradinhos em pontos baixos, tá? E aqui, quando chegar já a outra parte que você tem que trabalhar igual essa parte, começa tudo de novo, um ponto de base, pula um ponto de base, uma correntinha e começa a fazer todos os quadradinhos aqui desse lado. Será que eu consegui esclarecer? Ao lado deles, tá? Ao lado desses pontos centrais que você trabalhou em ponto baixo, tudo deve ser em ponto rede normal. O meu exemplo ficaria assim, 16 quadrados trabalhados normalmente, 8 quadrados em pontos baixos e mais 16 quadrados trabalhados normalmente. O seu pode dar uma diferença, não tem problema, não vai ficar perdida achando que deu errado, não. O importante é que caiba no seu corpo perfeitamente, que dê um bom caimento, então você tem que medir bem bonitinho. Depois faz mais uma carreira completa em ponto rede, em cima de todos esses pontos anteriores, como eu já expliquei. Depois da carreira de rebaixamento, faz uma carreira completa de pontos redes normais, ok? Ok. Caso esteja trabalhando a saída com pontos altos adicionados nas laterais para dar o efeito da fita que passei nas laterais, não esqueça de que nessa última carreira, ela toda deve ser em ponto rede para que sirva de passa-fita. Por ela, você passará a fita pelos quadradinhos entre eles sem problemas, ok? Isso aí é quando eu mostrei para vocês a foto amarela. Vocês lembram que eu expliquei aqui, ó? Se vocês colocarem esses pontos a mais aqui para dar o efeito da fita, né? Para marcar as laterais,
Então, vocês têm que lembrar que nessa última carreira que eu falei, na 27ª, vocês precisam completar toda a carreira em ponto rede. Aí aqui você não pode continuar fazendo isso aqui, senão como é que a fita vai passar por dentro? Então aqui você vai ter que transformar em um quadradinho de ponto rede normal, um ponto alto, pula um e depois um ponto alto, certo? Aí essa aqui é a costura, então essa costura, essa são dois, 4, né? O normal, essa aqui vai juntar, vai ter a união, vai formar um ponto só, certo? Você usa ele como correntinha aqui, pula. Que eu estou demonstrando apenas como que ficaria se você colocar o elástico aqui nas costas, vendo? Aqui também pode se cruzar, você dá um jeito de fazer alguma coisa bonitinha aqui nas laterais para prender de outras maneiras. Pode cruzar prendendo pelas laterais. Aqui eu só dei um nozinho, só para vocês olharem como fica. E pode deixar também sem fita lateral. Aqui é somente para visualizar como fica com o elástico. Aqui eu dei um nó, gente, tá muito feio, mas dá pra ver que fica bonitinho também. Quem tiver mais bumbum vai ficar ainda mais bonitinho. Assim, somente com a fita, claro que ficou perfeito, porque o elástico não estava costurado, tal, ficou feio, mas também pode ficar assim. Você pode colocar o elástico só uma parte pequena, assim, não precisa colocar todo. Aqui é por onde eu passei a fita, pela parte da frente, ó. Sabe aquela última carreira de 27ª? Então, ela é por onde passa a fita, certo? Nas costas, passei pela carreira de cima, que é a última também, ó. E não dei acabamento nenhum aqui nessa última carreira, porque o fio é bouclé e ele mesmo deu um efeito sozinho para o acabamento. Essa é a parte da frente, aumentos e diminuição. Total 18 carreiras na minha saída de praia. A sua pode dar muita diferença. Aqui, ó, minha deu isso aqui. Aqui a distância. Então, ela vai ter que formar isso assim, ó. Teremos que modelar dessa maneira. Frente. Você vai fazer a frente e as costas. Então, faz 26 carreiras, como nas costas. Aí você vai fazer o rebaixamento. Se está trabalhando a saída de baixo para cima, e depois mais uma carreira em ponto rede total, e vamos começar a diminuir. Aí você, quando fizer isso, você vai pegar isso aqui, vai fazer uma carreira completa de ponto alto, depois da 27ª, que já está tudo costurado, tá? Aí você vai pegar aqui, onde é a frente, vai fazer uma carreira total de ponto rede. Primeira carreira crochetando normal os quadrados todos, e na segunda carreira, no início e no final, deixando um ponto alto sem fazer. Próxima carreira, fazendo o mesmo explicado antes. Assim. Eu comecei, tá vendo aqui, ó? Aqui foi a carreira que eu fiz de ponto alto normal, né? Ponto quadradinho. Aí aqui eu comecei deixando de fazer um ponto e segui normalmente até o final e finalizei com 2 pontos altos no final. Veja a foto aqui, ó. Eu dei um jeito de deixar um ponto livre. Você pode fazer diferente, você pode fazer aqui, aí pula e faz outro. O importante é que fique somente 2. Eu fiz dessa maneira porque o bouclé, ele tem umas bolinhas assim, então eu sabia que ele ia até ficar bonitinho dessa maneira. Não ia ficar feio não, tá vendo? Não ficou aquela coisa de quadrado assim que vai ficando deformado, né? Não, ficou até legal. Vocês podem ver depois no vídeo que eu fiz. E foi dessa maneira aqui, ó. Na outra, eu já fiz assim, ó. Deixei esse aqui sem fazer. Peguei aqui, fui fazendo dessa maneira, ó. Aqui a foto você pode ver claramente, certo? Qualquer dúvida, volte aqui na foto e olhem de novo. Na minha saída, foram feitas 6 carreiras intercalando as diminuições, dessa maneira que expliquei. Na sua medida, você precisa ver quantos pontos você vai diminuir e quantos pontos você vai aumentar. Vai provando, ou em você ou na pessoa que você fizer a peça. Acabei puxando um fio na hora de que foi fotografar, olha. Temos que ter muito cuidado, principalmente se for para uma cliente, né? Agora nós vamos começar os aumentos. Olha, os aumentos, tá? Nós vamos começar o aumento aqui. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui já tá... Não está fechadinho como esse 2, aqui já tá abertinho? Então, vai ser intercalado assim, desse aumento ou esse aumento aqui, ó. Esse aumento ou esse aumento, certo? Próxima carreira.
No meu caso, seria a 7ª carreira dessa parte frontal. Eu simplesmente trabalhei um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, dentro dos 2 pontos altos da carreira anterior. O resto em quadradinhos, ponto rede, finalizando com um ponto alto em uma correntinha e um ponto alto. Assim começou o aumento. Assim, estava explicando aqui, tá? Onde que eu estava? Ah, esse aqui, certo? Agora vamos para essa aqui. E na 8ª carreira, 3 correntinhas, que será como ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no meio dos pontos de base. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto e segue em ponto rede até o final. Trabalha da mesma maneira no final da carreira, que foi essa aqui, ó. 3 correntinhas, uma correntinha a mais, um ponto alto aqui dentro do espaço, depois uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto alto de base. Na próxima carreira de aumento, trabalhe no primeiro ponto alto de base, 3 correntinhas, mais uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto de base, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto e trabalhe assim até o final. Repita esse aumento no final da carreira. Pronto, eu acho que eu estava falando dessa outra aqui, né? Que era intercalado desse aqui e desse aqui, que só aumenta uma vez aqui. Esse aqui tem mais aumentos, tá vendo? Intercalei esses aumentos durante 4 carreiras, depois trabalhei normalmente. Porém, eu fiz os meus aumentos dessa maneira porque o meu fio, que é o bouclé, não deixaria o acabamento lateral feio. Por isso é difícil passar receita quando os fios não são os mesmos. Então, você tem que fazer uma diminuição muito mais bonita. O YouTube está cheio de professoras maravilhosas, de pessoas que estão dividindo com vocês o conhecimento delas, o trabalho, as técnicas, né? E vocês podem pegar técnicas como fazer diminuições que ficam assim imperceptíveis, que ficam assim um acabamento perfeito, tá certo? A menos quando você tenha um fio que te proporcione um acabamento assim igual, que ninguém vai perceber, né? Então, você pode fazer a loucura que eu fiz. Agora sobre o babadinho. Olha que lindinho, tão singelo, né? Aqui. Nessa parte do babadinho, vocês estão vendo que é mais grosso? Porque eu usei os 3 fios exatamente para encorpar o pequeno babado, de 3 centímetros apenas, 3 carreiras. No babadinho, eu coloquei mais esse fio vermelho brilhante, para encorpar um pouco o babado e dar mais cor. Eu queria que essa parte aqui chamasse mais atenção. Esse fio aqui, ó. Todos esses fios aqui que eu usei são fios de máquinas. Eu compro muitos fios assim que são de indústria, né? Que eles vendem cones assim para fazer para as pessoas trabalharem com máquinas. E aí eu junto todos eles assim e faço outro fio. Agora eu vou mostrar eles assim de cabeça para baixo para você, tá certo? Olha, essas carreiras aqui, ó, nós vamos aprender agora. A primeira carreira foi feita assim: uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto de base, onde você subiu a corrente aí mesmo. Outro ponto baixo no espaço de base, uma correntinha, onde que eu tô aqui? Uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto de base, um ponto baixo na correntinha de base e uma correntinha e segue. Assim vai se fazendo aumento nessa carreira para que o babado ondule. Deixa eu ver se dá para vocês verem direito. Não ficou muito legal aqui. Mas assim, ó, aqui é um ponto, nesse ponto aqui de baixo. Aí aqui tem esse espaço, você vai fazer outro ponto aqui. Aí põe uma correntinha. Nesse ponto aqui, um ponto baixo. Aqui dentro do espaço, outro ponto. Depois a correntinha, certo? Na segunda carreira, nós vamos trabalhar assim, ó. Sempre aumentando aqui, ó. Nessa parte. A segunda carreira são 2 pontos altos. Nesses pontos que você trabalhou antes, 2 pontos altos. 2 correntinhas. 2 pontos altos em cada ponto de base da carreira anterior. E assim segue, ó. Você vai fazendo aumento dessa maneira, tá? E na terceira carreira, 2 pontos altos aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de base.
Depois 2 pontos altos nesse outro ponto de base vão formar 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos aqui de novo, e assim vai, 3 correntinhas e vai seguindo. Se vocês acharem que seu babado está ondulando muito, você pode fazer aqui 2 correntinhas, tá? Fica a seu gosto. E você segue dessa maneira e acaba. Eu não dei acabamento nenhum na peça, porque o próprio fio já dá o acabamento. A minha manequim tem corpo de rapazinho, já falei a vocês, e é verdade, vejam as diferenças nas fotos, retinha mesmo, ó, tá? Pode passar roupa. A minha manequim é dessa maneira, mas eu gosto muito dela. Se a pessoa que for usá-la tiver mais corpo, a saída vai ficar muito mais feminina. Veja a diferença que dá quando coloquei uma camiseta para simular a curva feminina, porque acho que eles fizeram essa manequim no corpo de um rapaz, porque quase não tem a curva natural que nós mulheres temos, né? Então eu falei, eu tenho que dar um jeito de fazer essa curva, e coloquei uma camiseta para simular a curva feminina, dando mais bumbum a ela também. Tchan! Resolvido o problema. Ei, parem de rir. A minha boneca também não tem muitos seios. Ai. Obrigada por assistir meus vídeos. Até o próximo. Carinho a todos vocês. Agora eu vou deixar vocês com o vídeo que eu fiz. A iluminação estava péssima, porque agora temos um sol maravilhoso, radiante aqui na Alemanha, nesses poucos dias de sol forte. Então ficou assim uma corzinha morta, mas vocês já viram que a cor dela é bem viva, certo? Até o próximo. Freikrupp. Para você que não precisa ver esse vídeo, né? Simplesmente termina o vídeo aqui. Mas para aqueles que gostam de olhar um pouquinho mais, então tá aqui o outro vídeo, já prontinho. Vocês estão vendo que não dá defeito nenhum aqui com esse buclé, ó. Não ficou com defeito, aparecendo aquela... sabe, quando você está diminuindo quadradinho, sempre fica feio, né? Se não souber fazer a diminuição perfeita. Mas com ele não. O próprio fio esconde todos os defeitos. Com o biquíni, ó, folgadinha, bem fresquinha para praia. Pode se fechar aqui como quiser. Aqui é para dar um toque diferente na saída, para não ficar todo só de quadradinhos. O babadinho também, para não ficar aquela coisa só de quadradinhos, sabe? Bem batido, né? Então você tenta dar uma diferença, um pequeno detalhe já, nossa, dá uma diferença grande, né? Olha, folgadinho, também fica muito bonitinho. Ou retinha, dessa maneira. Tem a opção de escolher como quer usar. Você tá vendo como é importante medir? Olha, eu medi exatamente quando fazer os aumentos, né? Aí eu tive que medir aqui exatamente para quando eu pregasse aqui as duas partes de cima, desse esse caimento no busto dela. Pode fazer ela colorida, fazer com outro tom mais bonito, o da moda aí no Brasil. A melhor coisa é não seguir a moda, é seguir você, olhar os detalhes do seu corpo, o que lhe cai melhor, o que fica bem a você. A moda é apenas manipulação. Segue teu coração, seu desejo, como você acha que fica bonita. O importante é ficar feminina, decente e se sentindo bem consigo mesmo.